Então, nessa unidade aqui, unidade 7, a gente vai começar a estudar o conceito de função característica. É um conceito muito importante em probabilidade, que vocês vão ver aí ao longo dos estudos. Então, a gente vai discutir a definição, começar com algumas propriedades básicas, exemplos e exercícios também para vocês desenvolverem. Então, esse conteúdo vocês também vão encontrar facilmente nas referências. Um destaque aqui para o livro-texto, que é o livro do Bear James. Então, função característica. Então, função característica tem a ver com variáveis aleatórias complexas. Eu falei um pouco sobre isso em um vídeo aí para trás, não me lembro qual, mas vamos só lembrar brevemente. Então, dadas duas variáveis x e y no mesmo espaço de probabilidade, então você pode simplesmente fazer essa soma aqui, um número complexo, né? X, que é a parte real, e y, a parte real, que é a parte imaginária, vezes a unidade imaginária i. Então isso vai dar uma variável aleatória, que é uma variável aleatória complexa. Tá? A unidade imaginária i, raiz de menos 1, né? Essa é a unidade imaginária, e por definição isso aqui é uma variável aleatória complexa, com parte real x e parte imaginária y. Então simplesmente é isso. Uma variável aleatória complexa é uma variável aleatória que, na verdade, é composta por duas variáveis, a variável x e a variável y, só que dada na forma de um número complexo. Então, muita coisa do que a gente viu envolvendo variáveis aleatórias, naturalmente se aplica em variáveis aleatórias complexas, sem grandes né, diferenças. Né? Basicamente, você estudar uma variável aleatória complexa equivale a estudar duas variáveis aleatórias reais, a parte real e a parte imaginária, né, sempre atento das operações e propriedades envolvendo números complexos. Então, por definição, a variável z é integrável se somente se as suas componentes, né, x e y, são integráveis. Então, neste caso, a esperança de z é a esperança de x mais esperança de y vezes i. Então, naturalmente, a propriedade de linearidade aqui sendo aplicada, mas isso de fato é a definição, tá? Aqui a gente não vai tratar daqueles casos que a variável tem esperança mais infinito, ou menos infinito, ou não existe, simplesmente porque não vou introduzir aqui no corpo dos números complexos esse símbolo, no símbolo mais infinito, nem o símbolo menos infinito. Então, para a gente, quando for tratar de esperança de variável aleatória complexa, vai sempre estar aqui no contexto em que ela é integrável, para as coisas ficarem mais naturais, tá? Senão não faria muito sentido aqui introduzir os símbolos menos infinito, mais infinito. Até possível, mas se estende muito do que a gente precisa trabalhar. Então, se x é uma variável aleatória qualquer, então, como cosseno e seno são duas funções limitadas entre menos 1 e 1, então, independente de qual seja a variável aleatória, eu vou ter sempre essa relação. O cosseno é o cosseno da variável x aqui, vai dar uma variável aleatória, né? Essa é uma composição da função cosseno com a variável x. Mas isso, qualquer valor que seja que a variável x assuma, vai ser sempre um número aqui entre menos 1 e 1. Um número no intervalo menos 1 e 1. Mesma coisa com seno. Tá? Se você fizer a composição da variável x com a função seno, isso vai dar um número também sempre entre menos 1 e 1. Então, se você usar as propriedades de esperança, se aplicar a esperança aqui nessas desigualdades, essas desigualdades vão ser preservadas, aplicando a esperança. E como isso aqui é constante, então a gente vai obter simplesmente isso daqui. Então, independente de qual seja a variável aleatória, seja ela integrável ou não, seja a esperança dela existindo ou não, isso aqui vai sempre acontecer. A esperança do cosseno de x vai ser um número entre menos 1 e 1. A esperança do seno de x é um número entre menos 1 e 1. Então, a conclusão é essa daqui.
qualquer que seja a variável x, então essas variáveis cosseno de x e seno de x são integráveis sempre. Mesmo que a x, a esperança dela não exista. Então, se x for integrável, ou se a esperança for mais infinito ou menos infinito, ou até mesmo se a esperança não existindo, mas sempre a esperança do cosseno de x, a esperança do seno de x, vão ser números finitos nesses intervalos aqui. Tá? Então, ó, a gente pode observar o seguinte, essa relação aqui dos números complexos, é chamada relação de Euler. Então, a gente pode definir essa variável aleatória, que é exponencial de vezes x, é o cosseno tx, mais i seno tx. Tá? Então, aqui é uma variável aleatória complexa, dada na forma exponencial, e essa forma, que é a forma trigonométrica dessa variável. Então, essa variável aleatória aqui, ela é sempre integrável. Essa variável aleatória complexa, ela é sempre integrável. Independente do comportamento da x, né? Seja ela integrável ou não, seja a esperança dela existindo ou não, essa variável aleatória vai ser sempre integrável para qualquer t. Tá? E aí vem a definição de função característica, tá? Relacionado com isso daqui. Então, dado uma variável aleatória x qualquer, seja ela integrável ou não, seja a esperança dela existindo ou não, então essa função, uma função que vai estar associada à variável x, quando for conveniente, a gente pode simplesmente indicar assim, φ, né? Vai ficar subentendida a variável. É uma função cujo domínio é os reais e o contradomínio é o corpo dos números complexos. Então, isso vai pegar um número real t e levar no número complexo φt, índice x. Então, essa função, definida da seguinte forma, que é simplesmente a esperança disso daqui, ó, a esperança disso daqui, dessa variável aleatória. Então, φ índice x de t é a esperança da exponencial complexa i t vezes x, ou então, usando da relação de Euler, esperança do cosseno tx mais i seno tx para todo t. Então, essa função definida para todo t real, isso aqui, em geral, é um número complexo, né? Salvo quando isso aqui for zero, né? Quando isso aqui for zero, aí só tem a parte real, e aí fica um número real. Mas, de modo geral, isso aqui é um número complexo. Então, a função φ pega um número real e leva em um número complexo. Então, essa função aqui é a chamada função característica de x, tá? A gente vai entender o porquê também desse nome mais para frente, porque essa função, ela traz uma nova maneira da gente caracterizar o comportamento probabilístico da variável aleatória x. Então, o nome característico é exatamente por isso, que ela vai caracterizar, é outra maneira de caracterizar o comportamento probabilístico da variável aleatória x. Então, vocês devem lembrar que vocês têm o comportamento probabilístico de uma variável é caracterizado pela função de distribuição de probabilidade de uma forma geral, e aqui também, de uma forma geral, vai ser caracterizado também pela função característica, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro um pouco mais para frente. Então, esse cálculo de esperança pode ser colocado de uma forma também geral, usando a ideia de integral de Lebesgue-Stieltjes. Então, em termos da função de distribuição da variável, né, f índice x, e da integral de Lebesgue-Stieltjes, então essa φ de tx pode ser expressa assim. Essa integral aqui, integral na reta, com respeito à função de distribuição, né, a integral do Lebesgue-Stieltjes, integrando essa função, tá? Ou então, usando as componentes, eu tenho duas integrais. Então, essa integral e essa outra aqui. Aqui está faltando a unidade imaginária. Ficou bem apertado. Deixa eu melhorar um pouco. Então, essa esperança de cosseno tx é dada por essa integral de Lebesgue-Stieltjes, integral do cosseno tx, integrando com respeito à função de distribuição da variável x. Tá?
E aqui a parte imaginária, essa integral, então ela vezes a unidade imaginária, é o cálculo dessa esperança que faltou aqui também. É o cálculo dessa esperança. Então, o cálculo dessa esperança aqui, que vai dar a parte imaginária, é dada por essa integral de Lebesgue-Stieltjes, né? De uma forma geral, integral na reta de Lebesgue-Stieltjes. Aí o que acontece? Essas integrais, né, essas integrais todas aqui de Lebesgue-Stieltjes, dependendo da função de distribuição, pode ser inclusive somatórios. É o caso das variáveis aleatórias discretas. Então, é o caso aqui discreto. Então, se x é uma variável aleatória discreta com valores possíveis, x1, xn, etc., e função de probabilidade de x ser igual a xn, então essas integrais de Lebesgue-Stieltjes, elas se transformam em somatórios. Então, vocês devem revisar isso aí quando a gente falou na parte de esperança, na unidade que falamos sobre esperança, que falamos também sobre a integral de Lebesgue-Stieltjes. Então, nesse caso, o cálculo da função de distribuição pode ser feito via esse somatório. Então, é quando essa integral aqui, ó, é o somatório, vai virar esse somatório. Somatório com todos os valores possíveis, né? Exponencial txn, a probabilidade de x ser igual a xn. Ou então, como sendo esses dois somatórios aqui. Então, essa integral vai ser esse somatório, e a outra integral, que é a parte imaginária, esse outro somatório. Então, tudo isso aqui é a situação específica do caso discreto, que a gente vai calcular essa função característica através desse somatório. Isso pode ser um somatório finito, se a variável tiver um número finito de valores possíveis, ou então uma série, tá? Então, a gente vai ter isso daqui. No caso contínuo, variáveis aleatórias contínuas, esses somatórios vão ser dados por essas integrais aqui. Então, se x é uma variável aleatória contínua com densidade f índice x, então essa integral vira essa integral aqui, uma integral na reta, integral de menos infinito a mais infinito dessa exponencial complexa, f índice x dx. Tá? Então, essa aqui é a integral do Lebesgue na reta, usando a densidade da variável. Ou então, nesse caso, essas integrais vão ser calculadas dessa maneira aqui. Tá? Então, são os dois casos que são mais comuns, o caso discreto e o caso contínuo, mas de uma forma geral vocês vão calcular usando a função de distribuição da variável. Então, quando não for discreta nem for contínua, então vocês têm que usar realmente a ideia da função de distribuição. E aí tem maneiras de vocês calcularem isso, vocês devem revisar isso na aula na unidade sobre esperança, né? O cálculo de esperança de variável aleatória. Bom, esse teorema aqui, que são as propriedades básicas, então, a função característica é fundamental no estudo de várias coisas em probabilidade e das aplicações de probabilidade. Então, ela tem inúmeras propriedades. Então, eu vou enumerar algumas aqui, as primeiras são as mais básicas, algumas são de verificação muito simples, eu não vou nem discutir aqui, fica como exercício para vocês. Nas referências tem também a discussão delas, então vocês podem consultar as referências para isso. Então, a primeira propriedade é se x e y são identicamente distribuídas, quer dizer o quê? Elas têm a mesma distribuição de probabilidade, a mesma FDP, né? Se forem variáveis aleatórias discretas, a mesma função de probabilidade. Se forem variáveis aleatórias contínuas, a mesma densidade de probabilidade. De uma forma geral, a mesma densidade, a mesma FDP, a mesma função de distribuição de probabilidade. Então, se elas são identicamente distribuídas, então a função característica de x é igual à função característica de y para todo t. Né? Isso é natural porque o cálculo vai ser dado em termos dessas integrais aqui. Né? Você vai só essencialmente mudar a letra, né? Mas o cálculo as funções são as mesmas que você vai integrar. Se for nesse formato aqui, a função é essa função exponencial complexa. E o cálculo vai ser dado com respeito à função de distribuição, que é a mesma para as duas, tanto para x e para y.
Então isso aqui é direto. Propriedade 2, então sendo o módulo de φ de xt, o módulo, né, o número complexo, o módulo como número complexo, ou seja, módulo de número complexo, vocês devem lembrar que vocês têm um número complexo z igual a x mais yi, o módulo desse número é a raiz quadrada de x2 mais y2. Então esse é o módulo do número complexo de uma forma geral. Então aqui é só o caso específico da esperança, que está inclusive faltando um sinal de esperança aqui. Então aqui é a esperança do cosseno de xt e vou elevado ao quadrado. E aqui é a esperança do seno de xt, de tx, e eleva ao quadrado e extrai essa raiz. Então isso é o módulo da φ. Então, porque simplesmente a φ é dada por essa expressão aqui, né, a forma algébrica do número. Essa é a parte real e essa aqui é a parte imaginária. Então a parte real elevada ao quadrado, a parte imaginária elevada ao quadrado, extrai a raiz, isso é o módulo da φ de xt. Então, se esse é o módulo, então esse módulo vai estar sempre entre... o módulo de φ de xt é sempre um número menor ou igual a 1, né? Claro que isso aqui é sempre maior ou igual a 0. Então, sempre é um número menor que ou igual a 1. Então, o módulo... cuidado para vocês não dizerem que φ é um número entre menos 1 e 1. Não, o módulo, que é um número, né? O módulo é um número real. Esse é um número sempre maior ou igual a 0. Então, nesse caso, ele vai ser sempre menor que ou igual a 1 também. Vocês não podem dizer que φ de xt está entre menos 1 e 1, porque é um número complexo. Então, você não tem essa ordenação no corpo dos números complexos. Então, você vai olhar para o módulo. Então, o módulo é sempre menor que ou igual a 1 para todo t. Então, isso também é simples e sai essencialmente das relações envolvendo seno e cosseno, né? Eu coloquei aqui. Isso aqui equivale a dizer que o módulo do cosseno... Isso aqui equivale a dizer que o módulo do cosseno é menor que ou igual a 1, o módulo do seno é menor que ou igual a 1, e daqui vocês vão tirar essas mesmas conclusões. O módulo da esperança é menor que ou igual a 1, e etc. E chega facilmente nessa relação. Então, essa propriedade também fica como exercício, vocês escreverem. Terceira propriedade, diz qualquer que seja a variável x, no zero, a φ de x é sempre 1. Então, φx aplicado no zero é sempre 1. Então, isso também é direto da definição. Então, se eu pego aqui, por exemplo, essa representação, quando eu faço t igual a 0, vai ficar exponencial de 0. Exponencial de 0 é 1. Então, nos complexos também, exponencial de 0 é 1. Esperança de 1 é 1. Tá? Se vocês olharem para essa outra forma de representar, quando vocês fizerem t igual a 0 aqui no seno de 0 é 0. Então, a esperança de 0 vai dar 0, essa parte desaparece. Cosseno de 0 é 1, então, e esperança de 1 é 1. Então, isso também é direto. Então, qualquer que seja a variável x, a função característica calculada no zero é sempre 1. A propriedade 4, né, se eu tenho aqui z barra, né, se eu tenho um número z na forma x mais yi, z barra, ou seja, x mais y barra, isso aqui é o conjugado do número complexo z, que por definição você troca o sinal da parte imaginária. Então, se z é x mais yi, o conjugado de z barra é x menos yi. Então, sendo z barra o conjugado de z, vale essa relação aqui, ó. Então, φ índice x de t é um número complexo, então ela tem o seu conjugado. Então, isso aqui é o conjugado desse número complexo. Então, a relação está dizendo que o conjugado do φ tx é a φ de x calculado no menos t. Tá? Então, na definição, se vocês trocam t por menos t, o que vai aparecer é o conjugado de z. O conjugado dessa variável complexa. Então, isso também é direto, segue das propriedades da função cosseno e seno. A função cosseno é uma função par, então se você troca o sinal aqui, não muda. E, por outro lado, a função seno é uma função ímpar. Então, se você troca aqui o sinal,
troco o sinal aqui também. Então isso fica simples de ser verificado, vocês escrevam aí como exercício. Propriedade 5, se eu tenho A, B, números reais, né, constantes, eu tenho que a variável x é essa representação aqui, né, função afim, então y, é a constante A vezes a variável x mais a constante B. Então, se eu tenho isso, então a função característica da y vai se relacionar com a função característica da x dessa maneira aqui. Então, φ índice yt, essa exponencial aqui não é uma coisa aleatória, é uma coisa determinística, é a função característica da x no ponto A vezes t. Tá? Então, isso aqui eu vou verificar, apesar de ser bem simples também, mas eu vou verificar. A propriedade 6, então, antes de anunciar a propriedade 6, vamos um conceito aqui. Então, dizemos que uma variável x ela é simétrica em torno do zero, se, por definição, a probabilidade de x ser menor que ou igual a x é igual à probabilidade de x ser maior que ou igual a menos x para todo x real. Então, essa é a definição de variável aleatória ser simétrica em termos dessas probabilidades. Então, a propriedade 6 diz o seguinte: x é simétrica em torno do zero se somente se a sua função característica é um número real, para todo t real. Então, lembrem que, de forma geral, a função característica é um número complexo. Então, nessa situação, se a variável aleatória é simétrica, então a função característica vai ser sempre um número real. E reciprocamente, então, se a função característica é um número real para todo t, então a variável aleatória é simétrica. Tá? Então, vamos aqui discutir as provas das propriedades de 1 até 4, fica aqui como exercício vocês escreverem. Então, eu vou discutir só a prova da 5 e da 6. Então, eu vou calcular a função característica da variável aleatória y. Só que a variável aleatória y é essa expressão aqui, ó. Então, da definição, a exponencial essa função característica é a esperança dessa exponencial de i vezes t vezes y. Só que a variável y é a x mais b. Então, quando eu substituir, multiplicar essa expressão por i vezes t, usar as propriedades da função exponencial, fatoração, então eu vou poder escrever isso aqui assim, ó. Tá? Então, a função característica da variável y vai ser a esperança desse aqui. Esse aqui, o b é uma constante. Então, tudo aqui é constante, não é aleatório. Então, isso aqui é determinístico, é constante. Então, a esperança de uma constante vezes a variável aleatória, a constante sai fora. Então, é isso que está aqui, ó. Então, isso aqui saiu fora, ficou isso. E aí ficou esse valor vezes essa esperança aqui. E se vocês forem olhar essa expressão, é simplesmente a definição da função característica da variável x calculada no ponto A vezes t, tá? Então, essa é a relação que a gente precisava verificar. Então, a prova de 6, vai ser parcial, porque, na verdade, a recíproca dela depende de uma propriedade bem mais forte de função característica que a gente vai ver depois, mas vamos mesmo assim discutir. Então, primeira observação, por definição, né, do jeito que está escrito aqui, x é simétrica se somente se vale essa igualdade aqui para todo x. Se eu multiplicar nessa probabilidade, se eu multiplicar aqui dentro por menos, então vai inverter, vai ficar menos x menor que ou igual a x. Então, isso aqui equivale a dizer que x é simétrica em torno do zero se somente se a probabilidade de x ser menor que ou igual a x é igual à probabilidade de menos x ser menor que ou igual a x para todo x real. E se vocês olharem para isso que está aqui, isso aqui é a definição da função de distribuição de probabilidade da variável x, enquanto que essa probabilidade é a definição da função de distribuição da variável menos x, tá? Variável x com sinal trocado. Então, dizer que ela é simétrica equivale a dizer que essas duas funções de distribuição são iguais.
Então, a variável x e a variável menos x têm a mesma função de distribuição, ou seja, elas têm o mesmo comportamento probabilístico, ou seja, elas são identicamente distribuídas. A propriedade 1, que é praticamente só uma observação, diz que quando elas são identicamente distribuídas, as funções características são as mesmas. Então, dessa observação aqui, eu vou ter que a função característica da variável x é igual à função característica da variável menos x. Então, ó, isso aqui equivale a dizer que x e menos x são identicamente distribuídas. Daí a gente vai tirar da propriedade 1. Então, assim, x é simétrica, se x é simétrica em torno do zero, então, para todo t, a função característica da variável x é igual à função característica da variável menos x, tá? Só que essa função característica, a gente pode usar a propriedade 5, com b igual a zero e com a igual a menos 1. Então, quando eu fizer b igual a zero, o exponencial de zero vai ser 1, então isso aqui vai dar 1, e no lugar de a aqui é menos 1, tá? Então, ó, a função característica de menos x vai ser a função característica da x calculada no menos t. De onde saiu isso? Saiu da propriedade 5. Propriedade 5 com b igual a zero e com a igual a menos 1, tá? Agora, usando a propriedade 4 diz isso, ó. Função característica de x no ponto menos t é o conjugado da função característica de x no ponto t. Então, essa segunda igualdade aqui, essa terceira igualdade. Função característica de menos t é o conjugado da função característica de x no t. Então, a conclusão é essa daqui. Para todo t real, φ índice x de t é igual ao seu conjugado, tá? Agora, um número complexo ele é igual ao seu conjugado se somente se esse número é um número real, tá? Então, só os comentários aqui. Para todo z número complexo, ele é igual ao seu conjugado se somente se ele é um número real. Então, isso é uma observação básica, né, envolvendo números complexos. E aí a gente obteve isso, ó. Para todo t, isso aqui é um número complexo e ele é igual ao seu conjugado. Então, isso quer dizer que esse número complexo é, na verdade, um número real, tá? Então, portanto, a conclusão é essa. Φ índice x de t é um número real para todo t real, tá? Então, a gente provou aqui, nesse caso, na propriedade 6, a afirmação nesse sentido, né? Se a variável é simétrica em torno do zero, então a sua função característica é um número real. Agora, a recíproca é o quê? Se a função característica é um número real para todo t, então a variável é uma variável aleatória completa. Então, a variável é simétrica em torno do zero, tá? Então, essa recíproca, ela requer um resultado que a gente vai ver em seguida, mas vamos só discutir aqui a ideia. Então, reciprocamente, se eu tenho que φ índice x de t é um número real para todo t, então isso equivale a dizer que φ índice x de t é igual ao seu conjugado. Então, a observação que já foi feita aqui. Então, φ índice x de t é o seu conjugado, tá? Mas o seu conjugado, do mesmo jeito que foi feito aqui, ó, seu conjugado é igual a φ índice x no menos t, que é igual a isso daqui. Então, o que a gente vai ter, isso aqui é equivalente a dizer que a função característica de x é igual à função característica de menos x em todo t, tá? A observação que a gente começou aqui. Então, é o sentido inverso aqui, tá? Agora, aqui é que está o passo que vai muito além. Aqui a gente vai entender isso no vídeo mais para frente. Então, essas duas variáveis aleatórias, x e menos x, ela tem a mesma função característica. Então, ó, isso quer dizer que x e menos x têm a mesma função característica. Na propriedade 1, é a recíproca disso daí, ó. Se elas têm a mesma distribuição, né? Se elas têm a mesma FDP, por exemplo, então elas vão ter a mesma função característica. Na verdade, isso é um resultado se somente se. No sentido direto, se elas são identicamente distribuídas, elas têm a mesma função característica, é praticamente uma observação trivial. Já o sentido inverso é bem mais delicado. Então, se as variáveis têm a mesma função característica, elas vão ser identicamente distribuídas, quer dizer, elas têm o mesmo comportamento probabilístico. Então, isso é o que eu estou chamando aqui
teorema de unicidade que a gente vai ver mais para frente. Então, o teorema de unicidade garante que essas duas variáveis têm o mesmo comportamento probabilístico, elas são identicamente distribuídas. Então, x e menos x têm a mesma distribuição de probabilidade. Portanto, x é simétrica em torno do zero por causa dessa observação inicial aqui. Ó. X é simétrica em torno do zero, seguindo essa sequência de equivalência, significa dizer isso daqui. Tá? Então, dizer que as variáveis são simétricas em torno do zero equivale a dizer isso daqui, que x e menos x são identicamente distribuídas. Então, esse teorema aqui, realmente, ele não é uma propriedade elementar, não. É um teorema bastante sofisticado e importante, a gente vai ver nas aulas em seguida. Tá? Mas essa propriedade é importante já conhecê-la de antemão. É a propriedade envolvendo a simetria da variável em torno do zero, que é a função de distribuição, a função característica é um número real. Bom, vamos ver um exemplo importante, que é o cálculo da função característica da distribuição normal. Esse cálculo está feito no livro do Barry James, onde ele faz usando recursos da teoria de integral de funções complexas, né? Teoria de Cauchy, em especial usando o método dos resíduos para calcular a função característica da normal padrão. Então, tecnicamente, quando a gente vai fazer esses cálculos aqui, dessas integrais, essas integrais aqui, por exemplo, pegar o caso contínuo, que é o caso do exemplo. Então, eu vou ter que calcular essas integrais aqui, ó. Essas integrais impróprias, são integrais impróprias na reta, tá? Então, existe no estudo das funções de variáveis complexas o que é chamado a teoria dos resíduos, tá? Ou método dos resíduos. Então, que fornece um método bastante poderoso de calcular integrais complexas e também, a partir dele, né, ele também permite o cálculo de determinadas integrais reais, de funções reais, que é o caso aqui são duas funções reais, o cálculo de determinadas funções reais, principalmente integrais impróprias, usando esse método do resíduo. Então, no livro do Barry James, ele faz o cálculo desse exemplo aqui que eu vou fazer, né, usando esse método. Então, quem tem familiaridade com esse conteúdo de cálculo de funções de variáveis complexas, pode estudar, tá? Então, um pouquinho mais complicado que eu vou fazer aqui, mas em geral vocês não precisam se preocupar tanto com essa questão de cálculo de integrais de funções de variáveis complexas, métodos resíduos. Óbvio que se puder dominar esse conteúdo, é importante também dominá-lo, mas se não dominar não vai ser tão importante para a gente. Então, se x é uma variável aleatória com distribuição normal, com parâmetros μ e σ2, então a função característica de x é essa exponencial aqui, a exponencial dessa expressão toda. I vezes μt menos σ2 sobre 2t ao quadrado para todo t real. Então, em particular, se x é a normal padrão, então essa coisa toda se simplifica. Aqui nesse caso, esse μ é 0 e o σ2 é 1, então essa expressão simplifica e a gente pode escrever isso daqui. Então, conhecer essa função característica é importante, vocês vão perceber ao longo dos estudos. A função característica da normal padrão é importante. Então, apesar disso aqui ser um caso particular, né, do caso normal qualquer, eu vou fazer exatamente isso. Primeiro o cálculo da normal padrão e usando as propriedades que a gente já conheceu de função característica, a gente vai obter essa daqui também. É possível fazer o cálculo direto, é possível, mas fica um pouco mais trabalhoso. Então a prova, primeiro caso particular da normal padrão. Então x tem normal padrão. Então lembrando que dizer que a variável x tem distribuição normal padrão significa dizer que a densidade dela
é dada por essa expressão, 1 sobre raiz de 2π exponencial de menos x2 sobre 2. Isso para todo x real, tá? Então, essa é a densidade da normal padrão. Então, é isso que eu vou usar aqui, ó. Então, eu vou fazer o cálculo usando a densidade da normal padrão. Então, é o caso do cálculo de função característica quando a variável aleatória é contínua. Então, eu vou usar aqui a densidade, que é a densidade da normal padrão. Então, quando eu usar essa expressão, eu vou simplesmente substituir. Então, esse valor, junto com isso, é a densidade da normal padrão. Então, aqui vai juntar com o i, né? E vai também aqui. Esse é 1 sobre raiz de π, mas é multiplicado por i vai dar isso. Faltou um sinal de mais. Então, eu tenho que calcular essas integrais aqui, ó, para calcular a função característica da normal padrão. Um detalhe técnico que deveria vir antes do cálculo é com relação à convergência dessas integrais, tá? Eu não vou discutir isso, vocês podem encarar isso como um exercício de análise, que é discutir a convergência dessas integrais. Então, essas integrais convergem. Basicamente, aqui é simples de observar isso, que as funções seno e cosseno são funções limitadas. E essa função exponencial aqui, ela converge para zero muito rapidamente. Então, o poder da convergência dessa exponencial vai dominar completamente a convergência dessas integrais aqui. Então, intuitivamente é muito simples reconhecer a convergência dessas integrais, mas vocês podem verificar isso usando aí recursos de análise na reta, ou até mesmo de cálculo mesmo, para verificar a convergência dessas integrais. Então, essas duas integrais convergem, tá? Essa segunda integral aqui, o que acontece? A função seno é uma função, aqui a variável de integração é a variável x. Então, a função seno é uma função ímpar, e essa outra função é uma função par. Então, esse produto vai dar uma função ímpar. Com a convergência dessa integral, como é uma integral simétrica, aqui num intervalo simétrico, né? Menos infinito a mais infinito, que essa integral vai dar zero, tá? Se você está integrando aqui uma função ímpar, né? É integrável. Essa função é integrável, é uma função ímpar, essa integral vai dar zero, tá? Só propriedades básicas de integração envolvendo funções ímpares. Então, vocês também detalhem isso, eu não detalhei aqui para ganhar espaço e tempo nas notas e no vídeo, mas essa integral vai dar zero. Basicamente, tem a ver com a convergência dessa integral e com o fato de você estar integrando uma função ímpar em intervalos simétricos, tá? Essa outra aqui, por outro lado, cosseno é função par e essa aqui também é uma função par, então esse produto é uma função par. Então, e essa integral é simétrica. Então, dada a convergência também dessa integral, e você está integrando uma função par em intervalo simétrico, essa integral aqui ela pode ser simplificada como sendo duas vezes a integral de zero a mais infinito da mesma função. Então, esse trecho aqui, essa parcela vai zerar, obviamente, só vai sobrar essa. E essa vai ser simplificada para essa expressão aqui, ó. Ao invés de ser integral de menos infinito a mais infinito, vai ficar integral de zero a mais infinito, só que dobrando aqui, tá? No lugar de 1 para ser 2. Por quê? Você está integrando uma função par no intervalo simétrico. Então, essa integral aqui vai ser duas vezes a integral de zero a mais infinito, a integral da mesma função, tá? Então, outra propriedade básica de integração de funções pares em intervalos simétricos. Então, a função característica da variável x, φ índice xt, vai ser essa integral aqui, tá? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar essa função em relação a t. Eu vou derivar essa aqui é uma função de t, então eu vou derivar. Então, significa o quê? Aqui dentro da integral, essa componente não depende da variável t, só quem depende da variável t é essa componente aqui. Então, derivar isso daqui significa derivar essa função aqui em relação a t. Isso não é uma propriedade tão óbvia assim, né? Nesse caso vai valer, mas essencialmente eu vou
calcular essa derivada aqui em relação a t significa passar o sinal de derivada para dentro da integral. Então, eu vou derivar em relação a t uma coisa que é uma integral. Então, a questão é se eu posso fazer isso, tá? Passar o sinal da derivada para dentro da integral. Permutar a ordem das operações, integrar e derivar. Nem sempre isso é possível. Nesse caso é possível. Como é que a gente verifica isso? Bom, isso requer também recursos de análise, em especial aqui, análise, medida integração de Lebesgue. Tem um pouco a ver também com o teorema da convergência dominada, mas eu não vou entrar nesses detalhes não. Então, quem quiser aprofundar nesses detalhes analíticos pode, por conta própria, pesquisar e estudar. Então, essa questão de mudar a ordem dessas operações aqui deve ser vista sempre com muita cautela, tá? Não, passar a derivada para dentro da integral ou vice-versa, né? Isso tem que ser visto sempre com muita cautela. Nesse caso é possível. Então, derivar essa expressão significa derivar essa função que está aqui dentro da integral. Então, aqui é simplesmente derivar a função cosseno. Então, quando eu fizer essa derivação e organizar tudo direitinho, então vai ficar assim, ó. Filhinha de t, então isso aqui é exatamente a derivada da função cosseno, que é a derivada em relação a t, né? Então, x é constante. Então, por isso fica integral de 0 a infinito, de menos x, seno tx vezes exponencial. Tá? Agora, aqui, a integral em relação a x, então, fazendo também aqui, eu não detalhei, fica como exercício, fazendo uma integração por partes, né, aqui nessa integral aqui, ó, fazendo uma integração por partes, vocês podem escrever essa integral nesse formato aqui, tá? Então, isso aqui, nessa passagem, tem uma integração por partes. Eu não fiz também para ganhar tempo e espaço e também para deixar um pouco de diversão aí para vocês estudarem também, né? Na hora que estiver estudando, poder se divertir também. Então, justifique essa passagem aqui, né? Que é uma integração por partes e vocês vão chegar nessa expressão aqui. Então, essa expressão que aconteceu, voltou, tirando esse sinal de menos e esse t, o que sobra é exatamente a função φ. Então, ou seja, a gente chegou que a derivada da função φ índice x no t é quem? É menos t vezes, quando eu junto o menos com o t, o que sobra é a φ de novo, que é essa expressão aqui, ó. O que sobra é essa expressão. Então, o que a gente tem é isso daqui, ó. Então, φ' tx é igual a menos t φ xt, para todo t. Então, isso daqui eu quero calcular a função φ. Então, na verdade, eu tenho uma equação diferencial ordinária, né? Uma EDO bem simples, né? Esse tipo de equação geralmente estudada até em curso de cálculo básico. E eu tenho essa condição, que é válida sempre, que é uma das propriedades básicas. No zero vale sempre 1. Então, eu tenho que resolver essa EDO com essa condição inicial aqui. Então, resolver essa EDO é bem simples, vocês podem resolver como exercício, e vocês vão chegar nisso daqui, tá? Então, essa EDO vocês resolvem simplesmente, vamos só colocar assim, vamos fazer y' igual a t vezes y, né, para todo t. Vou colocar y' de t igual a menos t vezes y de t para todo t, e a condição inicial, tá? Então, essa equação aí, vocês podem resolvê-la usando métodos bem básicos mesmo de resolução de equação, tá? E aí, quando vocês resolverem isso, resolver essa equação aqui, vocês vão encontrar essa exponencial. Resolvendo essa equação, junto com essa condição inicial, vocês vão encontrar essa exponencial, tá? Então, fica essa atividade aí como exercício também, vocês resolverem essa equação para realmente chegar nisso daqui. Então, nesse caso, eu já tenho aqui a fórmula, né? Você pode substituir direto e vai verificar, tá? Mas tentem resolver usando essa ideia aqui. Cálculo básico mesmo, cálculo de primeiro ano de curso de graduação. Bom, aí com isso a gente calculou a função característica da variável aleatória com distribuição normal padrão. Agora, o caso geral eu vou reduzir a esse daqui, ó, com a propriedade que a gente viu envolvendo as distribuições normais.
Então, o caso geral, x de distribuição mi sigma 2, vocês devem lembrar disso daqui, está em algum vídeo aí para trás. Então, observe que a gente pode escrever a variável x dessa forma. Ela é essa aplicação aqui, né, essa transformação afim, x é igual a sigma y mais mi, onde a y é uma normal padrão, tá? Então, uma normal qualquer, a gente pode sempre escrevê-la dessa forma, onde mi vai ser o parâmetro mi, né? Sigma vai ser o parâmetro daqui, sigma. Aqui é sigma 2, mas aqui aparece sigma, e y é uma normal padrão, tá? Então, para todo t, usando essa propriedade aqui, ó, a propriedade 5, usando a propriedade 5, com o b sendo o mi e o a sendo o sigma, então a gente pode usar essa relação e aí a gente vai ter o seguinte, ó. Então, com essa observação aqui, eu vou ter o quê? Então, logo para todo t, a função característica de x vai ser quem? Essa exponencial aqui, tá? Então, é da propriedade aqui, vezes a φ da y no sigma t, tá? Eu já tenho a sigma y, que é normal padrão, então eu vou simplesmente trocar t por sigma t. Então, quando eu fizer isso, vai ficar exponencial de tmi vezes exponencial de menos sigma 2t2 sobre 2. E aí, só juntando essas duas exponenciais e escrevendo de uma forma mais conveniente, a gente tem essa expressão, tá? Então, esse recurso que foi feito aqui, ele é muito comum. Você, às vezes, faz um cálculo para uma situação particular, porque vai simplificar as contas, as operações, e usando as propriedades, você vai e faz o caso geral, tá? Então, esse tipo de observação aí é importante. Então, com isso, esse exemplo é importante saber fazer, e aí eu vou deixar como exercício vocês fazerem o cálculo das funções características das outras variáveis aleatórias importantes que a gente já estudou, tá? Então, para cada x abaixo, calcule a função característica da variável. Então, no caso, a x Bernoulli, aqui é x binomial, a x Poisson, a uniforme no intervalo AB, exponencial, gama, alfa, beta, Q quadrado e a Cauchy. Então, lembre-se que a Q quadrado é um caso particular de uma gama, tá? Então, esses exemplos aqui, para vocês fazerem como exercício, vocês vão encontrar nas referências. Não é difícil encontrar a expressão da função característica de cada uma dessas variáveis, né, dessas distribuições aqui, tá? Mas o importante não é vocês saberem a fórmula. O importante, não é, por exemplo, se for calcular a Bernoulli, o importante não é saber a fórmula da função característica da Bernoulli, o importante é saber calcular, tá? Então, esses exemplos aqui, os 3 primeiros são exemplos de variáveis aleatórias discretas, então vocês vão poder calcular conforme o cálculo para variáveis aleatórias discretas, e os outros são exemplos de variáveis aleatórias contínuas. O exemplo que eu fiz também é um exemplo de variável aleatória contínua. Então, recomendo fortemente que vocês façam esse cálculo e chequem, né, nas referências, as expressões que vocês chegaram nos seus próprios cálculos com as expressões fornecidas pelas referências. Então, é um exercício bom aqui para começar a praticar a dominar a função característica. A próxima propriedade, eu vou precisar desse resultado aqui, que é um resultado, na verdade, envolvendo o cálculo de esperança, que não precisei dele até o momento, mas vamos precisar agora. Então, isso aqui não tem a ver com função característica, é uma propriedade de cálculo de esperança propriamente dito. Então, sejam x e y, variáveis aleatórias no espaço probabilidade, essas variáveis independentes e integráveis. Então, a esperança do produto é o produto das esperanças. Então, cuidado com isso daqui. Não é verdade que vale sempre que a esperança do produto de duas variáveis é igual ao produto das esperanças. Não é verdade. Uma situação em que é válida é essa. Então, essencialmente, tem a ver com a propriedade de ser independente, tá? Isso daqui, naturalmente, pode ser estendido para um número finito qualquer. Então, de modo geral, se x1 e xn são variáveis aleatórias independentes e integráveis no mesmo espaço, então a esperança do produto é o produto das esperanças. Então, essa propriedade é válida, ela é importante, mas estejam atentos que ela não é válida sempre. Numa situação em que ela é mais comumente usada é quando as variáveis são independentes.
Eu não vou discutir os detalhes dessa prova, porque ele segue aquele padrão que já vimos várias vezes. Você primeiro faz... Bom, obviamente o caso geral é por indução, né? O caso que tem que ser feito direto é o caso de duas variáveis. E segue aquele padrão. Primeiro vocês fazem para a situação mais simples, né? Que quando as duas variáveis são indicadoras de eventos, tá? Aí o que acontece? A hipótese de x e y serem independentes vai implicar que esses dois eventos são independentes. Então, a propriedade vai se resumir a propriedade de probabilidade de interseção de eventos independentes. Então, esse caso aqui é direto. No caso 2, vocês vão pegar variáveis aleatórias simples, e aí o que é importante observar também é o seguinte, ó, a hipótese das duas variáveis, aqui a variável y, a hipótese das duas variáveis serem independentes vai garantir que esses eventos aqui, né, que aparecem na combinação linear das variáveis simples, eles vão ser independentes. Então, quando vocês olham para os eventos A e os eventos B, eles vão ser independentes. Então, os eventos A, olhando conjuntamente com B, vão ser independentes, tá? Então, isso vai praticamente recair ao caso 1, tá? No caso 3, é quando as variáveis aleatórias são não negativas. Aí, aquele recurso de novo. Vocês vão ter que aproximar essas variáveis por variáveis aleatórias simples para usar o caso 2 e o teorema da convergência monótona. Aí o que vai acontecer? A hipótese dessas variáveis serem independentes vai implicar que as variáveis aleatórias simples que aproximam cada uma delas vão ser independentes também, para vocês poderem usar o caso 2 e juntamente o teorema da convergência monótona. E o caso geral, se as variáveis são integráveis, aí a gente usa a decomposição, x parte real de x menos parte imaginária, x parte positiva menos parte negativa e y parte positiva menos parte negativa. Então, faz essa decomposição para recair no caso 3, e aí o que acontece também é que a hipótese de independência entre x e y vai garantir a independência x mais com y mais, x menos com y menos, etc. Tá? Para poder usar o caso 3. Então, esse passo a passo eu não vou desenvolver, sugiro que vocês tentem resolver, né, como exercício. Esse é o argumento do caso geral. Se as variáveis forem contínuas, esse argumento é desnecessário. Tá? Se elas forem discretas, também é desnecessário. Mas aí o teorema é válido em qualquer situação, não apenas contínua e discreta. Então, o argumento geral para qualquer situação é esse passo a passo aqui. Ele é um pouco longo, mas precisa ser feito no caso geral. Então, recomendo que tentem fazer como exercício. Então, esse teorema não é específico de função característica, mas ele vai ser usado aqui, agora. Então, é nesse teorema aqui. Se x e y são variáveis aleatórias independentes, então a função característica da soma, x mais y, é o produto das funções características. Então, φx vezes φy, para todo t. Então, a função característica da soma é o produto das funções características. Isso válido com duas variáveis e, obviamente, por uma indução finita simples, se eu tenho um número finito de variáveis aleatórias independentes, e se eu chamo S a soma dessas variáveis, então a função característica da soma é o produto das funções características, tá? Então, esse caso é uma indução bem simples. E o caso 2 vai ser consequência dessa propriedade aqui, tá? Então, para cada t fixado, o chamado de g é essa função, que é a função que eu vou usar, a função complexa, para definir a esperança. Tá? Então, como x e y são independentes, então essa composta z aqui, ó, g de x, essa exponencial. E w, g de y, essa exponencial. Elas são variáveis aleatórias independentes. A gente estudou isso, só que com funções reais, tá? Mas o resultado é a mesma coisa se forem funções complexas. Basicamente, a ideia é a mesma. Como eu comentei, tudo que a gente viu envolvendo funções variáveis aleatórias reais são válidas para variáveis aleatórias complexas. Obviamente, a não ser alguma propriedade que seja estritamente relacionada a números reais. Tá? Então, o que foi feito lá envolvendo composição de funções reais vale para a composição de funções complexas também. Então, é isso que eu estou usando aqui, ó. Se x e y são independentes, essas composições vão ser independentes também, tá?
E aí eu vou usar, que Z e W são variáveis aleatórias independentes, usar essa propriedade. Então, logo, a função característica da soma, que é o que eu preciso calcular, é quem? É a exponencial, né? A esperança da exponencial de I vezes T vezes essa soma. Então, quando você fizer a multiplicação e usar a propriedade de fatoração da função exponencial, essa função característica vai ficar a esperança desse produto. E aqui, esse produto aqui, ó, é a função, é a Z, a variável Z, e essa outra aqui é a variável W. Então, eu estou calculando a esperança desse produto. Como elas são independentes, essa esperança desse produto é o produto das esperanças. E aí, de novo, a esperança de Z é essa esperança dessa exponencial, a esperança de W, esperança dessa outra, e isso indica que é a função característica da x vezes a função característica da y. Então, fica provado que a função característica da soma é o produto das funções características, tá? E o caso geral foi por indução. Bom, esse teorema, essa propriedade é extremamente importante, por isso que eu estou até colocando ela separada das outras propriedades. Vocês vão ter oportunidade de reconhecer a importância dela ao longo dos estudos. Bom, com isso eu concluo o vídeo. Começamos a falar sobre função característica, não discutimos a definição, então envolve variáveis aleatórias complexas, as propriedades básicas, vamos ver mais algumas propriedades um pouco mais avançadas, né? Não são coisas básicas. Algumas propriedades avançadas vamos ver ao longo dos próximos vídeos, os exemplos e exercícios, né? Em especial eu reforço que vocês devem calcular as funções características desses exemplos e conferir, né, com as expressões que tem nas referências. E vocês vão encontrar esse conteúdo também, como eu já falei, nas referências, com destaque também aqui para o livro do Barry James. Bom, com isso eu encerro esse vídeo. Até o próximo e tchau.